começando mais um programa Ponto de Vista. O entrevistado de hoje é Marco Antônio Souza Ribeiro da Costa. Para quem não sabe, esse é o nome do deputado estadual Chico Preto. Ele vai falar um pouquinho da sua vida e do seu ponto de vista. E ao final do nosso programa, teremos a música de Fátima Silva. Programa Ponto de Vista começando agora. Pode entrar, que aqui você é bem-vindo. Estamos começando mais um programa Ponto de Vista. O entrevistado de hoje é Marco Antônio Souza Ribeiro da Costa. Para quem não sabe, eu só chamo ele de Marco, não consigo chamar ele de Chico Preto. Marco, é um prazer lhe ter aqui no nosso programa. E da onde primeiro, muita gente não sabe, apesar de você sempre falar, mas de onde vem esse apelido de Chico Preto, que já gerou até polêmica em outras eleições, né? Rodrigo, primeiro eu quero agradecer a Deus, agradecer a você a oportunidade, cumprimentar o teu telespectador. E sobre o apelido, esse apelido ele já tem algum tempo, pelo menos uns 70 anos. Esse apelido foi de meu avô quando chegou aqui na cidade de Manaus. Esse apelido passou para o meu pai e esse apelido, depois de algum tempo, efetivamente eu o recebi. E em função do processo político ele tomou uma proporção bem maior do que tinha antes com meu pai e bem antes com meu avô. Porque tanto meu pai quanto meu avô eles são oriundos da atividade comercial. Meu avô, quando chegou aqui, imigrante português, abriu uma loja e o nome da loja, em homenagem a um sócio, era Chico Preto, porque ele chamava-se Francisco e era efetivamente senhor negro. Então, o nome da loja era Chico Preto, que durante muitas décadas aqui vestiu aí boa parte da cidade de Manaus, das pessoas, daquela Manaus ainda de 200 mil habitantes, Manaus de 30, 40 anos atrás. E de lá para cá já tem, enfim, fazem aí mais de 50 anos, como eu estou te falando. E diferentemente do meu pai e do meu avô, eu fui guinado aí, entrei pelo processo político, pela vida pública, né, das eleições, do mandato eletivo. Mas carrego comigo, assim como tinha meu avô, como tinha meu pai, a honradez, né, de trabalhar, de acreditar que o trabalho realmente é alternativa para as pessoas que querem conquistar algum lugar ao sol, querem vencer na vida. E eu faço isso hoje no processo político, né, já há 14 anos. São 14 anos de mandatos que eu venho exercendo na cidade de Manaus ou no estado do Amazonas. E como é que se deu a entrada nesse processo político? Eu disputei a primeira eleição em 1992. Ainda muito novo, né? Novo, 21, 22 anos. Naquela eleição, eu, como a gente costuma dizer, bati na trave, alcancei a primeira suplência de vereador. Em 96, a primeira vitória, e de lá para cá, graças a Deus e ao povo do meu estado, eu venho tendo a oportunidade de, ora na Câmara, ora na Assembleia, aliás, primeiramente na Câmara, foram 10 anos na Câmara Municipal de Manaus e outros 4 anos na Assembleia Legislativa, procurando representar a nossa gente, o povo da cidade de Manaus e agora os cidadãos do estado do Amazonas. E sou muito grato por isso e acho que, pelos resultados que venho obtendo, acho que tenho conseguido dar a resposta que a população espera daquele seu representante. Falando alguns dos seus projetos, um dos mais polêmicos, principalmente para quem é bancário ou banqueiro, que é pior ainda, banqueiro que não gosta desse projeto, apesar da população adorar, que é o projeto das filas. Eu posso dizer isso porque, como advogado pega muita fila em banco para receber os alvarás. Como é que se deu a ideia para fazer o projeto das filas e como é que está a cobrança? Você acha que ainda falta uma cobrança maior do Estado em cima dos bancos e a aplicação das multas que foram aprovadas em virtude desse projeto? Bem, é fato que a fiscalização em torno desse projeto, em torno desta lei de número 167, se não me engano, não é aquela que eu gostaria de ver como autor da lei, né, como aquele que acalentou e permitiu que a lei deixasse de ser um projeto e passasse a ser
uma realidade no dia a dia das pessoas, mas acima de tudo uma ferramenta para fazer frente ao abuso que, na minha opinião, os bancos cometem nesse país. Olha, depois de petróleo, a atividade mais rentável desse país é vender dinheiro. Banco. O que o banco faz é vender dinheiro. É a atividade mais rentável que nós temos. E entendo que os bancos devolvem muito pouco em qualidade de serviço em função de todo o lucro que os bancos, ano após ano, mas principalmente nos últimos 8 anos, os bancos vêm amealhando. Acho que devolvem muito pouco para o cliente e para o cidadão, seja ele correntista do banco ou não, mas todos nós, de alguma maneira, tomamos serviços bancários, clientes ou não. E acho que os bancos oferecem muito pouco, devolvem muito pouco. O fato, a prova maior disso, é que você tem na cidade de Manaus bancos projetados com 8 caixas, 10 guichês e por aí vai, e você, mesmo nos momentos em que a agência está cheia, No momento de pico, né? no momento de pico, você não tem todos os guichês funcionando. É comum, não só a fiscalização do PROCON chegar lá, ou eventualmente quando eu estou acompanhando, nós nos depararmos com essa cena. Você chega, você tem 10 guichês, você tem 5 trabalhando, mas logo após a nossa chegada, alguns minutos, os outros 5 guichês são tomados por outros funcionários, enfim, há uma determinação da gerência para que exatamente se tente evitar a multa. Por outro lado, eu também penso que a população ainda não reclama ou não toma a iniciativa no nível que poderia tomar. A lei, Rodrigo, permite que o cidadão acione a justiça do nosso Estado. Acione a justiça comum, ou acione até o juizado especial, civil, para cobrar não só o dano moral sofrido, mas fazer com que, quanto maior for o número de ações movidas pelos cidadãos, eu imagino que os bancos algum dia vão chegar e vão dizer, olha, é melhor a gente investir na contratação, um número maior de funcionários, melhorar o atendimento de balcão, de guichê para o nosso público, do que efetivamente ficar pagando, né, indenização atrás da indenização. Mas esse é um sentimento muito claro. Então, o que a gente procura fazer? A lei está criada, mas esporadicamente, ano após ano, a gente procura divulgar, relembrar as pessoas que as pessoas têm uma ferramenta na sua mão que é simples, basta a pessoa ter a senha do banco. Não precisa de muita coisa, a prova é a senha do banco, com o horário que você chegou e o horário que você foi atendido. Com aquele documento, você procura um advogado, procura o meu amigo Rodrigo, e você vai mover uma ação contra o banco com aquela senha, fazendo prova de que o banco não cumpriu com o seu papel, não te atendeu dentro dos 15 ou 25 minutos, dependendo do dia, se for dia de pagamento do funcionalismo público, o tempo se estende até 25 minutos, mas a regra é 15 minutos. Então, se cada vez mais os cidadãos pegassem a senha, não ficassem parados, reclamando tão somente, movessem ações, eu tenho certeza que a atitude dos bancos talvez pudesse estar sendo outra hoje. Ok, eu vou fazer agora um pequeno intervalo e volto já com o programa Ponto de Vista.